Como é que tá aí, Terezinha? Pronto? Tá gravando? Começou? Podemos começar? Sim, podemos começar. Bom dia a todos. Com as graças de Deus, dando início à 15ª reunião da Câmara de Julgamento. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura. Iniciando com o item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. O som tá bom, né, por aí? Eu estou ouvindo. Ok, relatório número 98 de 2021. Interessado, Saneamento de Goiás, Saneago, processo 2020 0029001903. Relatório. Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da Saneamento de Goiás, após fiscalizações realizadas no município de Lusiânia, Goiás, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2017 e 20 e 21 de setembro de 2018. Ocasiões em que foram constatados as seguintes incorreções, falhas e anormalidades quanto aos itens fiscalizados e que constam em detalhes no relatório de fiscalização número 2 de 2019, documento 000012570021, itens a seguir: sistema de abastecimento de água, captação, tratamento de água, adutoras de água tratada, elevatórias de água tratada, rede de distribuição e ligações de água, índice de atendimento de água e índice de perdas. 7.2, sistema de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, interceptores/coletores, elevatórias de esgoto, rede coletora, ligações de esgoto e índices de atendimento de esgoto. Verificou-se ainda no presente relatório que não foram cumpridas as metas e ações de expansão e melhoria do sistema de abastecimento de água previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e no Plano de Gestão do Prestador para o final de 2017, sendo elas: índice de atendimento de água de 96% em 2018, índice de perdas de água no sistema de água de 40% em 2017 e 2018, implicando em uma não conformidade com o PMSB e a legislação em vigor. Em especial, o artigo 13, inciso 6º da Resolução Normativa 25/2015 da AGR, que diz: artigo 13. O cometimento das infrações abaixo tipificadas sujeitará o infrator à penalidade de multa classificada de natureza alta. Inciso 6º. Deixar de implementar na forma e nos prazos previstos as metas definidas e aprovadas nos planos municipais de saneamento editados pelo poder concedente e nos contratos. Diante de tais constatações, o ente regulador, AGR, procedeu à lavratura na data de 15/4 de 2020 do auto de infração 5/2020, conforme documento constante do bojo dos autos, concedendo um prazo de 10 dias para a apresentação de defesa. Ato contínuo devidamente notificado em 15/4 de 2020 para apresentar defesa, a autuada protocolizou sua peça em 2/5, ou seja,
dentro do prazo ensejado de modo tempestiva. Em sua defesa, conforme consta do parecer 54, documento 000012860292, dentre outras alegações, a Saneago cita o seguinte: que o PMSB não integraria o contrato e o documento que pactuaria as obrigações para a prestação de serviço estaria no PGP. 2. Que no relatório anterior, 10417, não consta qualquer não conformidade ou menção ao suposto descumprimento da meta do índice de perdas previstos no PGP em 2017. 3. Que os dados considerados pelo regulador para a apuração dos resultados do índice de perdas são incoerentes. 4. Que o PGP, no item principais metas, sistemas de abastecimento de água, não inclui a meta de redução do índice de perdas, dando prioridade às ações que contribuíssem com a universalização do abastecimento de água tratada para o município de Lusiânia. 5. Que a AGR sumariamente lavrou o auto de infração, aplicando sanção pecuniária na Saneago e encaminhou para o conhecimento da multa imputada e eventual interposição de defesa administrativa, e que não houve, portanto, a possibilidade da Saneago se manifestar quanto às ditas irregularidades incorridas, restando a mera possibilidade de pagar a multa ou recorrer da decisão acerca da aplicação da penalidade. Por fim, pede-se seja declarado nulo o auto de infração 05/2020, deixando de se aplicar a multa pelas razões de sua insubsistência ante a ausência de procedimento prévio de encaminhamento de termos de notificação, conforme determina o artigo 18 da Resolução Normativa 25/2015, possibilitando ao Saneago uma manifestação prévia à formação do presente auto de infração. Em seguida, a Gerência de Saneamento Básico da AGR apontou no retrocitado parecer 06090, 54/2020, manifestando-se pela improcedência da argumentação apresentada e a manutenção do auto de infração, parte integrante do presente relatório. Em síntese, este é o relatório. Fundamentação e voto. Pela ordem, André. Sim. Tem inscrito a citação oral? Sim, é o senhor Alfredo para a sustentação oral do Saneago. Então, antes de você entrar no voto, André, Ok. Nós vamos propiciar a defesa da Saneago no prazo de 10 minutos para a sustentação oral. Com a palavra, é o doutor? Alfredo Rocha. Doutor Alfredo. É um prazer em ter aqui conosco. Bom dia, prazer é todo meu. Acho que a defesa está muito bem apresentada aí, nos autos. Doutor André Freitas, eu discordo quando o senhor fala em questão de o índice de atendimento de água em 2018 em 96%. Se o senhor verificar a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico e o contrato assinado pela Saneago e pelo município, o contrato foi assinado em 2015. Primeira meta que existe é 2019. Então, eu acho que o senhor está equivocado em falar se é atendimento de água em 96%, sendo que o atendimento só começa em 2019. A primeira meta, que consta no PGP. Isso poderá ser verificado muito bem dentro do contrato, o Plano Municipal de Saneamento Básico
ele foi feito em 2010, porém foi efetivado somente em 2015. E com isso acarretou o PGP, que é o Plano do Prestador. A primeira meta que tem para o atendimento, que o senhor citou aí, é 2019, de atendimento de água. Porém, esse auto aí, ele fala em questão de perdas, correto? E conforme está desatualizado também essa questão aí de meta para 2018, só tem em 2019, as nossas defesas aí estão muito bem escritas aí, eu gostaria que o senhor considerasse e anulasse essa auto-infração, devido a esse erro material que tem aí também e as fundamentações escritas também na defesa. Encerrou, doutor? O relator para prosseguimento do seu relatório. Precisar de algum esclarecimento, o gerente do saneamento básico está aí, o senhor Eduardo Henrique. Uma palavra, doutor André. Sim. Bom, todo o nosso trabalho foi baseado nas visitas, fiscalizações e pareceres da nossa Procuradoria e das nossas gerências. Portanto, sigo e vou ler a fundamentação e voto. Inicialmente, impõe-se o conhecimento da defesa, por quanto presentes os requisitos para sua admissibilidade. O auto de infração foi lavrado com fulcro no artigo 13, inciso 14 da Resolução Normativa 25/2015, uma vez identificado no relatório de fiscalização 0219, que a Saneago deixou de cumprir determinação do ente regulador conforme farta documentação constante de todo o processo. Ou seja, deixou de realizar, quando era obrigada a fazê-lo, uma série de ações corretivas nas instalações físicas do sistema de abastecimento de água no município de Lusiânia. Nesse sentido, em análise detida dos autos, especialmente do relatório de fiscalização e do parecer, verifica-se que são infundadas as alegações da Saneago, eis que, contrária às provas dos autos, mormente quando a empresa, mesmo após várias intervenções por parte do órgão regulador, a não conformidade persistiu. Porquanto não se cumpriu as determinações expressamente emanadas do ente regulador, AGR. Porquanto, não merecendo reparo a autuação quanto ao fato gerador da infração, cuja conduta está contida no dispositivo do artigo 13, inciso 14, da Resolução 25/2015, ou seja, operar e manter as instalações de água e esgoto e os respectivos equipamentos de forma inadequada e mau estado de conservação, manutenção e segurança, em face dos requisitos técnicos, contratuais e legais aplicáveis, ensejando assim a regular lavratura do presente auto de infração, em estrita observância aos ditames da resolução acima citada. Registre-se, por fim, que o agente autuador, ao lavrar o auto de infração, agiu com a devida observância quanto aos requisitos exigíveis expressos no artigo 20 da Resolução Normativa 25/2015. Ante o exposto, tendo em vista que houve comprovado descumprimento das metas, conforme consignado nos relatórios de fiscalização contidos nos autos, bem como o exposto no brilhante parecer da Gerência de Saneamento Básico da AGR, o qual também adoto como razão de decidir. Voto pela improcedência da defesa apresentada e a consequente manutenção dos efeitos do auto de infração 05/2020. Goiânia, 17 de junho de 2021. Passamos, então, a colheita
O voto dos demais membros. Walter, como vota? Doutor Paulo, será que não seria interessante a gente ouvir também o gerente de saneamento, para que a gente dirima essa dúvida aí que foi colocada pelo representante Santiago quanto a lapso de tempo contratual? O Walter, com todo respeito, a leitura do voto já foi concluída. Agora, se Vossa Senhoria tiver alguma dúvida, nada lhe impede que peça a vista dos autos para analisar, e se você encontrar algum dado interessante, ou se você divergir, colocar o processo na próxima reunião, aí fica a seu critério. Não, tudo bem, eu só achei que a gente poderia ouvir o gerente, mas tudo bem, eu voto com o relator. Marta, como vota? Meu voto é com o relator. Francisco? Meu voto é com o relator, André. Eu também acompanho o relator. Concluindo, a unanimidade, a Câmara de Julgamento decidiu pela manutenção do auto de infração. O próximo. Item 4. Apresentação e discussão de processos é relatado pelo relator Paulo Otônio Ribeiro. Processo interessado Santiago de Goiás, Saneamento, Santiago, processo número 2020, 1902. Dispositivo legal, artigo 13, inciso 6 da Resolução Normativa número 025/2015. Descrição. Na fiscalização realizada no período de 30 de agosto a 2 de setembro de 2018, verificou-se que a Santiago, no município de Trindade, não cumpriu as metas e ações de expansão e melhorias previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, previstas para o final de 2005, sendo elas construção de 80 quilômetros de novas redes de distribuição de água, implantação de 16.067 novas ligações de esgoto. Defesa protocolada em 4 de 5 de 2020. Relatório. Trata-se de ação, trata-se de auto de infração lavrado em face da Saneamento de Goiás, após fiscalizações realizadas no município de Trindade nos dias 30 de agosto a 2 de setembro de 2020, por não ter a Santiago cumprido, de forma e nos prazos previstos, as metas definidas no Plano Municipal de Saneamento do referido município, conforme apontado no relatório de fiscalização número 12/2019, incorrendo, por conseguinte, nos termos do inciso 13º, nos termos do artigo 13º, inciso 6 da Resolução Normativa número 25/2015. Devidamente notificada eletronicamente, via SEI, em 23 de 4 de 2020, para apresentar a defesa no prazo de 10 dias úteis, a autuada protocolizou sua peça em 4 de 5 de 2020, numa segunda-feira, porquanto tempestiva. Em resumo, em sua defesa, a Santiago alega o seguinte: que o contrato de programa, número 1288/2011 destaca que as ações e prazos definidos no plano elaborado pelo município de Trindade tem como cenário de referência o ano 2010. Faz menção à Lei Federal 11.445/2007, artigo 19, parágrafo 2º e 4º, que determina que os planos de saneamento básico terão que ser revistos periodicamente em prazo não superior a 4 anos. Que a falta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, de responsabilidade do município, torna as metas e prazos previstos em 2010 incompatíveis com a realidade do município e com as metas e prazos do contrato. Que o convênio de regulação celebrado entre o município de Trindade e a AGR ocorreu somente em 25 de 6 de 2018, que entre 2011, data de assinatura do contrato, e 2018, caberia ao município a fiscalização e regulação da prestação de serviços pactuados,
no contrato e que alguns descumprimentos apontados pela AGR no relatório de fiscalização se referem a metas previstas para 2015. Que não há que se falar em descumprimento do contrato de programa, pois, conforme item 3.1 do contrato, o percentual da população atendida com o serviço de abastecimento de água para ter avaliado no meio do índice, por meio do índice de cobertura de abastecimento de água, que em dezembro de 2015 perfazia 99,3%, e o Plano Municipal de Saneamento Básico classifica o índice de cobertura maior ou igual a 97% como adequado. Que, para o CS, também não há que se falar em descumprimento do contrato de subdelegação, pois, com a assinatura do contrato, a única meta de percentual da população com serviço de esgotamento sanitário passa a ser a universalização em até 6 anos, devendo atingir 90% da população atendida com água até novembro de 2019. Por fim, requer o recebimento de defesa e o reconhecimento da unidade de auto-infração, ante a ausência de encaminhamento prévio de termo de notificação. Em resumo, o relatório. Passo a palavra ao representante da Saniago para sustentação oral da sua defesa. Com a palavra... Bom, senhor presidente, obrigado pela palavra. Mais uma vez, eu solicito aí a compreensão aí dos colegas aí da AGR, a questão do atendimento. Eu acho que a defesa foi muito bem escrita aí, muito bem falada e clara, que a meta de universalização aí, ela tem 6 anos para ser cumprida, ou seja, até 2019. Não adianta colocar rede ligando nada com nada, se a população não vai ser atendida. Tantas ligações. A questão que está em questão é a questão do atendimento à população, né? E de acordo com o que está no contrato de programa assinado entre a Saneag e a subdelegatária, essa meta aí está para 2019. E esse auto foi feito anteriormente a essa data, porque foi muito bem explicado aí. Então, o que está na defesa aí, a gente reitera. Bom, prosseguindo, vou fazer a fundamentação e o voto. Com êxito da defesa, porquanto preenchidos os requisitos de sua admissibilidade. O auto de infração em comento foi lavrado com fruto no artigo 13, inciso 6 da Resolução Normativa número 025/2015 do Conselho Regulador, uma vez identificado no relatório de fiscalização número 12/2019, que a Saniago deixou de cumprir as metas e ações de expansão e melhorias previstas no plano, no PMSB, do município de Trindade, Goiás, para o sistema de esgotamento sanitário no período que não foram cumpridas as metas e ações de expansão e melhoria, para o final de 2015. Especificamente, pela não construção de 503 metros de novas redes coletoras de esgoto, e a implantação de 16.067 novas ligações de esgotos. Nesse sentido, em análise detida dos autos, especialmente do relatório de fiscalização número 12/2019, bem como do parecer da gerência de, parecer número 59, da gerência da GESB, parte integrante da presente fundamentação, verifica que são infundadas as alegações da Saniago. Assim, em relação ao número de novas ligações de esgoto previsto no plano para o período, também resta configurado o descumprimento de meta, porquanto não se observou a meta fixada, não merecendo reparo a autuação quanto ao fato gerador da infração, cuja conduta está disposta no artigo 13, inciso 6 da Resolução número 25/2015. Não se pode olvidar que o Plano Municipal de Saneamento Básico institui metas e ações a serem implantadas, tanto no sistema de abastecimento de água, quanto no sistema de esgotamento sanitário. No caso em Pela, a empresa não cumpriu a contento as metas previstas para o CAA, ensejando a regular a lavratura do percentual de infração em estrita observância aos ditames da resolução já citada.
Registre-se, por fim, que o agente ao lavrar a infração agiu com a devida observância quanto aos requisitos exigíveis, expressos no artigo 20 da Resolução Normativa número 025/2015. Passo ao voto. Peço venha ao procurador da Santiago para lhe dizer, como anteriormente disse o relator que me antecedeu, e, na verdade, como se trata de um julgamento técnico, nós também fundamentamos a nossa convicção e orientação com base nos dados técnicos, nos parecer da gerência de saneamento, nos parecer da Procuradoria Setorial. Então, nós somos guiados por essa lei e o processo está fartamente comprovado ali, as alegações contidas no relatório de fiscalização. Portanto, ante o exposto, tendo em vista que houve comprovado descumprimento das metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico do município da cidade de Goiás, em relação ao sistema de esgotamento sanitário, conforme consignado no relatório de fiscalização número 12/212, bem como exposto no parecer da gerência de saneamento básico, o qual adotamos como razão de decidir, voto pela improcedência da defesa apresentada e a consequente manutenção dos efeitos do auto de infração número 6/2020 como voto. Passo agora a colher o voto dos ilustres membros. Professor Walter, como vota? Eu voto com o relator, a manutenção do... Doutor André. Doutor André, como vota? Voto com o relator. Francisco, como vota? Eu voto com o relator. Marta? Acompanho o relator na manutenção. Assim sendo, por unanimidade, a Câmara manteve o auto de infração. O próximo? Continuando, o item 4.2, processo da Maia e Borba, com o relator Paulo Antônio Ribeiro. Trata-se do processo 2020, final 1904, interessado a Maia e Borba S.A., dispositivo auto de infração 37769, datado de 2/12 de 2020. Dispositivo legal, artigo 29, inciso 3º e artigo 51 da Resolução Normativa número 18.214, do Conselho Regulador, conforme o Código de auto de infração anexo. Descrição do fato: desobedecer ou impedir a ação do ente regulador. Defesa tempestiva, datada de 28/1 de 2021. Relatório. Trata-se de auto-infração lavrada em face da empresa Maia e Borba S.A., em fiscalização realizada no terminal rodoviário de passageiros de Goiás no dia 2/12 de 2020, por desobedecer ou impedir a ação do ente regulador, com fluxo no artigo 29, inciso 3º, e artigo 51 da Resolução Normativa número 18, 2014. A empresa foi notificada na forma legal em 14/1 de 2021, conforme a aviso de recebimento AR, apresentou sua defesa em 28 de janeiro de 2021, portanto, dentro do prazo legal. Em resumo, a empresa se manifestou dizendo: ao contrário do descrito no auto de infração, em momento algum desobedeceu ou impediu a ação do ente regulador do terminal rodoviário de Goiânia e nem tampouco descumpriu os despachos estaduais números 9.633 e 9.638, de 3/3 de 2020 e 20/3 de 2020, respectivamente. Assim, considera indevida a aplicação da penalidade prevista no artigo 46, inciso 3º, da mencionada resolução. Alega ainda que todas as medidas necessárias visando a contenção da propagação do coronavírus no município de Goiânia foram implementadas pela empresa atuada no âmbito daquele terminal rodoviário de passageiros. Ao final, requer a nulidade do auto de infração. É o breve relatório. Com a palavra, o representante da empresa Maia e Borba S.A. É o doutor? Argeu. Doutor Argeu, presente. Bom dia, relator, bom dia aos demais presentes.
Relator e demais, a Maiborba se insurge contra a lavratura e manutenção desse auto de infração pelas seguintes situações. Nós sabemos aí o quanto foi difícil e está sendo difícil atravessar o momento pandêmico, mas no dia 23 de março de 2020, quando a Maiborba recebeu a primeira notificação, que foi a 1/2020 Precerc, a Maiborba já havia implantado, como o senhor bem destacou, todas essas medidas preventivas antes mesmo da definição pelo excelentíssimo governador dos protocolos de saúde. Então, a Maiborba, na condição de concessionária administradora do terminal rodoviário, ela veio fazendo a orientação, implantando formas de isolamento, dispondo no terminal rodoviário todas as formas de álcool em gel, orientação aos lojistas e às bilheterias para que mantessem essa segurança para a não propagação do vírus. E, posteriormente, veio uma nova notificação lavrando o auto de infração sobre o argumento de que a Maiborba e a fundamentação de que ela havia descumprido ou impedido a atividade fiscalizatória. Na verdade, não é isso que aconteceu. No mérito dessa questão, quando nós olhamos ali o decreto 9.633 de 2020, o excelentíssimo governador, ele deu a inteligência dessa norma, foi para que as pessoas públicas, as pessoas jurídicas de direito público, que realizam e estão realizando esses protocolos sanitários, implantassem dentro do estado de Goiás a proibição do ingresso dentro do estado de veículos do transporte interestadual ou intermunicipal de locais provenientes do contágio do coronavírus. Dentro dessa situação, o respeitado fiscal, ele entendeu na lavratura do auto de infração que o ingresso do veículo dentro do terminal rodoviário estaria ferindo o decreto estadual. Aí a gente entra no mérito dessa questão em relação ao direito administrativo propriamente dito, porque a Maiborba, na condição de uma pessoa jurídica de direito privado, ela não possui o poder de polícia para impedir ou não qualquer tipo de atividade. A Maiborba estaria se equivalendo a uma gestora predial dentro do terminal rodoviário. Nesse sentido, inclusive, nós temos alguns precedentes que foram citados aí na nossa defesa, que vem uma ação cominatória que foi ajuizada pela Transbrasiliana Transporte e Turismo contra a Maiborba e contra a própria GR, requerendo a imposição de multa de R$5 milhões aproximadamente pelo ingresso de ônibus dentro do terminal rodoviário, que, em tese, estaria agindo de forma irregular. Esse acórdão, né, da apelação civil número 3849, 83 de 2009, da lavra do eminente desembargador Gerson Sintra, e sobre a relatoria também do doutor Itamar, né, o desembargador Itamar, da Terceira Câmara Civil, eles entenderam, e foi um precedente muito importante para pacificar essa situação, que o exercício da Maiborba em relação à proibição ou não da entrada de veículos dentro do terminal rodoviário, por interpretação de norma cogente ou objetiva vinda da AGR, estaria sendo o exercício do poder de polícia. E, nesse caso, o poder de polícia, como um munus público, ele é indelegável. Então, o que a Maiborba fez no sentido de atendimento do próprio decreto? Quando nós recebemos a notificação, nós endereçamos para a AGR uma solicitação de orientação e suscitamento de dúvida em relação à interpretação desta própria norma, que é o decreto, porque a partir do momento em que o ônibus ingressa no estado de Goiás e assim nas fronteiras da cidade de Goiânia, o ingresso desse ônibus dentro do terminal rodoviário, ele estaria trazendo, se não o fizesse, por meio da própria AGR ou da NTT, que são as autarquias constituídas para essa atividade, nós estaríamos cometendo um ato ilegal contra o próprio usuário. Então, nós endereçamos uma carta solicitando orientações da AGR, e assim, na primazia da parceria que sempre houve,
E, infelizmente, nós não tivemos nenhum tipo de resposta. E a gente sabe muito bem que o desembarque das pessoas fora do terminal rodoviário de uma forma totalmente precária, nós estaríamos trazendo para cada um dos usuários um risco potencial, porque a gente sabe como que hoje é a situação da 44 em relação aos usuários de droga, ao próprio tempo, ao limite e distância das vias. Então, nesse sentido, a Maiborba não pôde dar andamento. Isso, inclusive, esse precedente citado nessa apelação civil, que eu vou até parafrasear aqui um trecho do dispositivo do acordo, no qual o desembargador Gerson e o desembargador Itamar colocam da seguinte forma: sendo assim, fica claro que o exercício do poder de polícia é atividade eminentemente pública, ou seja, de responsabilidade da pessoa federativa a qual a Constituição Federal conferiu a competência para regular a matéria e de caráter indelegável. Então, o que a Maiborba pôde realizar e vem realizando desde o momento da pandemia foi instruir isso, está muito bem demonstrado nos autos, que nós colecionamos aí junto um dossiê demonstrando todas as medidas que foram realizadas, como, por exemplo, a contratação de pessoal específico para fazer a medição de temperatura, disponibilização de álcool gel, garantir a distância mínima e o uso de máscaras, e dentro dessa performance é o que cabe à iniciativa privada. Então, dentro dessa perspectiva, a Maiborba requer que seja anulado esse auto de infração, tendo em vista que a Maiborba não cometeu nenhum tipo de irregularidade. Esse é o nosso entendimento. Tá? E assim, a gente, inclusive a concessionária se coloca à disposição de todos os senhores para que possam verificar em loco como está sendo a administração do equipamento nesse momento tão crítico. Tá? Esses são as nossas considerações que estão definidas aí na nossa defesa. Tá ok, doutor, muito obrigado. Fundamentação e voto. Inicialmente, registra-se que a defesa atende os requisitos de sua admissibilidade, porquanto tempestivamente apresentada e devidamente instruída. A autuação está fundamentada no artigo 46, inciso 3º da Resolução 018/2014, Conselho Regulador, o agente fiscal da GR, escrito no auto de infração 37769, que a empresa desobedeceu ao disposto no decreto estadual 9.633, alterado pelo decreto 9.638, bem como a notificação 01/2020 da presidência, ao permitir a entrada no terminal de veículos do transporte de transporte em direção ao passageiro, quando o mesmo estava suspenso no estado de Goiás. Preliminarmente, ressalte-se que, a princípio, surgiu a dúvida de qual gerência seria competente para a lavratura do auto de infração número 37769, se a competência era da gerência de desestatização ou da gerência de transporte. A dúvida suscitada, no entanto, foi dirimida pelo substancioso parecer da Procuradoria Setorial da AGR, concluindo da seguinte forma, abre aspas, diante do exposto, conclui-se que 1. Em que pese a autuação a ser lavrada seja em face de concessionária de serviço público, que administra o terminal rodoviário, a natureza da infração é essencialmente em razão de uma infração sanitária e de transporte, razão pela qual a consequência para a lavratura é da gerência de transportes, com fundamento no artigo 50, 7º, inciso 7º do decreto estadual 9533/2019. 2. Sugere-se para melhor instrução e fundamento do auto de infração a ser lavrado a requisição à Maiborba em relação a todos os desembarques do transporte goiano, bem como as suas respectivas linhas internacionais no período entre 13/3/2020 até 20/4/2020, com exceção do dia 25/3, dia em que, por decisão liminar do mandato de segurança e decreto, o decreto estadual encontrava-se suspenso. Ora, fecha aspas. Ora, na matéria de fundo, a análise da defesa apresentada, bem como das demais peças informativas constantes nos autos,
afere-se a improcedência das alegações suscitadas por ausência de amparo legal, bem como por inconsistência e prejuízo que se refere aos fatos e argumentos apresentados na presente contestação. Mormente, quando não foram apresentados com a peça defensiva documentos capazes de demonstrar ou de comprovar irregularidade no auto de infração, valendo dizer que o mesmo foi emitido em conformidade com o que preconiza a redução 018 de 2014, evidenciando que o ato administrativo não feriu a aplicabilidade do direito, e sim demonstrando a irregularidade da atividade desenvolvida pela empresa autuada, que agiu em confronto com as determinações emanadas do poder público, no caso em questão os decretos estaduais e notificação acima citados. Salientamos também que os atos do agente público no exercício regular de suas atribuições gozam de presunção de veracidade e legalidade, cabendo à parte afetada provar o contrário, que não ocorreu no caso em apreço. Passa ao voto. Com a devida vênia da brilhante defesa e sustentação do doutor, o voto é o seguinte: tendo em vista o que consta dos autos e considerando que não existe respaldo legal para anulação do auto de infração, vez que o mesmo obedeceu às formalidades legais, e ainda considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento capaz de desconstituir a nulidade de infração, voto pela sua manutenção. É como voto. Vamos escolher agora o voto dos demais membros. Professor Walter, como voto? Walter, está ouvindo? Microfone desligado. Está ouvindo, Walter? Microfone Como dele. Está me ouvindo, não? Agora sim. Agora sim. Está ouvindo, não, Paulo? Agora estou ouvindo, sim. Seu voto, por favor, como vota? Eu voto com o relator pela manutenção do auto de infração. André? Voto com o relator. Marta? Eu acompanho o relator. Francisco? Voto com o relator. Portanto, concluindo o julgamento, a unanimidade foi mantido o auto de infração. O próximo. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado. Então, eu vou sair agora, porque não tem mais nenhum pautado para mais bola, tá? Obrigado, Okay, bom dia a todos. prazer. Bom dia. Prazer foi meu. Um abraço. Outro. Próximo da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pela relatora Marta de Souza Cirqueira. O processo é 2021-00029 001511. Aviação Araguarina Limitada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estou sim, eu estou sim. O auto de infração 40.713, a empresa infringiu o artigo 10 do inciso 14 da resolução 297 de 2007. Transportar passageiro em número superior à lotação autorizada. Vamos ao relatório. Trata-se de auto de infração lavrado em da empresa de aviação Araguarina, em fiscalização realizada no perímetro urbano de Goianápolis, por transportar passageiro em número superior à lotação autorizada no veículo, gerando multa passageiro excedente, com fulcro no artigo 10º do inciso 14 da resolução 297, com observação que o veículo com capacidade para transportar 51 pessoas sentadas realizava o transporte de 59, sendo 8 em pé, na linha Anápolis-Goianápolis. A empresa foi notificada na forma legal em 28 de maio, conforme aviso, recebimento de AR, e apresentou a defesa. Em resumo, a empresa se manifestou dizendo:
que o fiscal deixou de mencionar o nome dos supostos passageiros excedentes. Trata-se de nulidade absoluta, não admite convalidação do ato administrativo. Ao final, requer a nulidade do auto de infração. Vamos à fundamentação do voto. Inicialmente, conheço da defesa porque presentes os requisitos para sua admissão. No mérito da defesa, encontra-se embasada no artigo 10º da resolução, inciso 14 da resolução 297. O auto de infração 40.713 foi lavrado no ato da fiscalização, no período urbano de Goianápolis, às 18 horas, no dia 29/4. Neste documento, no momento algum, é questionado de forma objetiva o real motivo da autuação, apresentando documentação que pudesse invalidar o auto de infração. Somente faz questionamento ao número de passageiros, aos nomes dos passageiros, aliás. Está caracterizado e comprovado no auto que a empresa estava transportando passageiro acima da quantidade permitida. Como está definido no artigo 10º, o cometimento da infração abaixo tipificada sujeitará o infrator à penalidade de multa, classificada de natureza leve. O inciso 14, transportar passageiro em número superior à lotação autorizada para o veículo, multa por passageiro excedente. Sendo assim, passo ao voto. Considerando que consta no auto, em razão da ordem legal, para anular o auto de infração, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado. Dessa forma, voto por manter o auto de infração. Passamos a colheita dos votos. Walter? Voto com a relatora. Manutenção. André? Tá ok. André? Voto com a relatora, mantendo o voto. Francisco? Voto com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Concluído a unanimidade, a Câmara manteve o auto de infração. O próximo? Secretária, o próximo. Acho que agora é o do Walter. Acho que é o Walter agora. O próximo processo é do Desculpa, relator. o processo do item 6, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Walter Ferreira de Oliveira. Com a palavra, professor. Processo 2020, final 1351, trata-se do auto infração 40.707. Foi autuada a empresa Expresso São Luís Limitada. Passo ao relato do acontecido. Trata-se do auto de infração. Ele foi lavrado em 14/4/2021 por a empresa utilizar veículos sem registro na AGR, com fluxo no artigo 12, inciso 41, da resolução 297 de 2007. A empresa foi notificada na forma legal, 4 de maio de 2021, e apresentou defesa em 17 de maio de 2021, portanto, dentro do prazo legal. Em resumo,
em sua defesa, ela se restringiu a dizer que o auto de infração tinha sido lavrado em 16/4/2021 e que a suposta infração teria ocorrido dia 14/4. Que desta forma o auto de infração estaria de desacordo com o artigo 103 do decreto 4.648 de 96, ou seja, o auto de infração deve ser lavrado no momento da infração. Ao final, requer o cancelamento do auto de infração. Em resumo, é esse o relatório. A fundamentação e o voto. Inicialmente, reconheço da defesa para sua admissão. E, primeiramente, é preciso que a gente observe que houve um erro, um engano na pessoa que apresentou a defesa, já que o auto de infração foi realmente lavrado no dia 14 e não no dia 16. E que, ao contrário do que a defesa vê, o auto de infração 40.707 foi lavrado no ato da fiscalização e dia 14/4, na cidade de Abadia de Goiás. A data do dia 16/4, a qual se refere a defesa, na realidade é a data da emissão da notificação de auto de infração, da notificação 113 de 2021, que foi enviada à empresa. A defesa, em momento algum, questionou a forma, em forma objetiva, o real motivo da autuação. Assim, não está caracterizado e comprovado que a infração contra a empresa utilizou o veículo. Está comprovado que a empresa utilizou o veículo sem registro na AGR. Dessa forma, descumprindo o disposto no artigo 12, inciso 41 da Resolução 297/2007, ressalvando que o agente autuado, ao lavrar o auto de infração, agiu com a devida observância quanto aos requisitos exigíveis expresso no artigo 51 do decreto 1444/2015, que regulamenta a Lei 18.673 de 2014. Ademais, acerca do veículo utilizado no transporte intermunicipal de passageiro do Estado de Goiás, o artigo 34, inciso 1 da Lei 18.673 de 2014 dispõe: os veículos do transporte regular, do transporte de fretamento ou transporte de característica vinculada deverão ser registrados no ente regulador. Assim, passo ao meu voto. Posto isso, considero que consta dos autos. Posto isso, considerando que consta dos autos de infração, dos autos do processo, o que não existe razão de ordem legal para o cancelamento do auto de infração 40.707, pois
pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que o autuado não trouxe qualquer prova documental para que o mesmo seja cancelado. Voto por indeferir o pedido de cancelamento e manter o auto de infração. Muito bem. Vamos, colheita dos votos. André Luiz. Voto com o relator. Marta. Voto com o relator. Francisco. Francisco? Eu voto com o relator. Eu também com o relator. Concluindo, unanimidade, a Câmara de Julgamento manteve o auto de infração. Próximo. Item 7. Apresentação e discussão de processo ser relatado pelo relator Francisco Modesto Gomes. Bom, vamos falar do processo 2021, final 1415, interessado transportadora São José do Tocantins Militar. Ela atingiu uma infração no artigo 77, inciso 4, na resolução 105, 2017, CE. Utilizar a execução do serviço do veículo não registrado na GR. Vamos para os relatórios. Trata-se de um processo de auto-infração, 40.711, lavrado em nome da empresa Transportadora São José do Tocantins Militar. Com a base do inciso 4, no artigo 77, na resolução 105, 2017, utilizar a execução do serviço do veículo não registrado na GR, realizado no trecho de Goiânia e Anápolis de Goiás. A empresa notificada de forma legal no dia 17 de 2021, conforme o aviso da AR, apresentada a defesa no dia 28 de maio de 2021, portanto, dentro do prazo legal. Em resumo, a defesa manifestou dizendo que o veículo que estava realizado no serviço no dia de atuação era de placa ONX 3566, com fase baixa, está registrado na GR, mas está registrado na GR. Fundamento dos votos. Inicialmente, reconheço a defesa, porque apresenta o requisito para sua admissão. Em análise do caso concreto, nota-se que a tropa atuada não portava o CRV durante a viagem, demonstrando-se por si uma regularidade do auto de infração lavrado. No artigo 39, inciso 1, da Resolução Normativa 105/2017, trata-se expressamente a exigibilidade do porte do CR, de tal modo que a infração discutida é, de fato, não portuá-lo no veículo quando vem em viagem, confirmando dizer que a sua apresentação dos autos, nesse momento, não tem cordão que lhe dê a penalidade, hora e imposto. O sistema de transporte rodoviário intermunicipal passageiro do Estado de Goiás deve atender o que dispõe no inciso 1 do artigo 34 da Lei 18.673/2014, que diz, artigo 34, o veículo do transporte regular, do transporte, fretamento de transporte de caracteriza, veiculado, deverão 1. Ser registrado no ente regulador. Faço meus votos. Posto isto, considerado que consta no auto, o que não existe razão de ordem legal para anular os autos de infração número 40.711, pois, ao ser lavrada, entendeu que as formalidades legais e que a atuada não trouxe qualquer prova, documento para que o mesmo seja anulado. Voto por manter a auto-infração. Vamos à colheita dos votos. Marta.
Eu acompanho o relator. André? Voto com o relator. Walter? Voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Próximo. Encerramento. Item 7, encerramento. Indago aos ilustres colegas se alguém quer fazer uso da palavra. No momento, não. Bom, tendo em vista que ninguém não deseja fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente reunião com o agradecimento a todos e desejando-lhes um bom final de semana. Para todos. Obrigada para todos. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, bom final de semana para você. Obrigado. Até mais. Até mais. Um abraço. Outro abraço para vocês.